Meu nome é Nathan Silva Rodrigues, sou aluno do quarto período do curso de Engenharia de Computação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, campus avançado Uberaba Parque Tecnológico. Meu projeto é a ortogonalização do espaço de saída de redes neurais convolucionais, ou CNNs, cujo professor orientador é o professor José Ricardo Gonçalves Manzan. As redes neurais são algoritmos que foram criados com o objetivo de copiar a nossa capacidade de aprendizado. O algoritmo obtém isso imitando a estrutura de nossos neurônios, como temos aqui na esquerda, representando o neurônio no nosso cérebro se comunicando com todos os neurônios adjacentes através das sinapses. A rede neural ela tem exatamente essa estrutura, ela tem vários neurônios que comunicam entre si numa estrutura sequencial de camadas. Então, a gente tem aqui uma camada de entrada em amarelo, camadas ocultas em verde e uma camada de saída em roxo. Outro aspecto importante das redes neurais são as funções de ativação e os pesos. As funções de ativação definem o comportamento do neurônio em relação à informação que chega nele. Por exemplo, temos aqui o gráfico da função sigmoide, que pode ser empregada como função de ativação em uma rede neural. Então, quando o neurônio receber uma informação de valor 6, ele vai passar para frente uma informação com valor muito próximo a 1. Esse é o papel das funções de ativação. Os pesos, eles são valores que ficam lá nas sinapses e multiplicam os valores quando eles viajam de um neurônio ao próximo. Eles são responsáveis pelo processo de aprendizagem em si da rede, porque o peso ele é atualizado ao fim de cada processo. Então, essa atualização ela tem o objetivo de fazer a rede se adaptar à situação em que ela está sendo treinada. Por isso que esse aprendizado ele é feito com base no erro. Então, aqui a gente tem que o peso da próxima etapa, né, da etapa n mais 1, é o peso da etapa anterior, ou seja, da etapa n, mais esse produto aqui, que são parâmetros internos da rede, incluindo, como eu disse, o erro. As redes neurais convolucionais, que são o alvo desse projeto, elas são redes que são muito utilizadas na classificação de imagem. Por exemplo, temos aqui uma entrada, que é a foto de um gato, ela vai entrar na CNN e o resultado vai ser que a CNN vai classificar essa imagem como a imagem de um gato. O grande diferencial das CNNs é a presença de um filtro de convolução, que é uma operação matricial que tem como objetivo simplificar a imagem que vai ser classificada pela rede. Como assim simplificar? Destacar pontos principais da imagem. Para este fim, existem vários tipos de filtro de convolução, como por exemplo o que eu utilizei aqui. A gente tem a imagem do gato que passa pelo filtro e o resultado é esse. A gente percebe que foram destacadas as orelhas, e os olhos e o focinho do gato. A ortogonalização do espaço de saída é substituir o que seriam os vetores tradicionais de saída, como por exemplo os vetores binários, pelos vetores bipolares ortogonais ou OBVs. Então, a gente tem aqui que uma das principais diferenças dos OBVs para os BVs é justamente a distância entre dois vetores dados. A gente percebe que os vetores bipolares ortogonais eles são mais distantes uns dos outros do que os BVs. Isso implica em uma menor confusão da rede durante o processo de treino, além de permitir que, no caso dos OBVs, a gente utilize a própria distância euclidiana entre o vetor resultado obtido e o vetor resultado desejado como erro para o treinamento da rede. Então, essa é a principal vantagem da ortogonalização. A gente diminui a chance de confusão da rede, portanto, diminui o esforço computacional e, espera-se, aumenta a precisão da rede. Para testar o impacto dos OBVs da ortogonalização do espaço de saída nas redes neurais convolucionais, foram feitos testes nas bases de dados CIFAR10 e CIFAR100, variando os parâmetros: camada de convolução, quantidade de camadas ocultas, quantidade de neurônios na camada oculta e a função de erro. Nesse caso, da função de erro, ela só foi variada na rede não ortogonalizada, porque a rede ortogonalizada funciona bem com a distância euclidiana, mas não funciona tão bem com outras funções de erro devido à grande diferença do espaço de saída em relação aos espaços de saída que são comumente utilizados e para os quais as funções de erro comuns foram projetadas.
Aqui a gente tem uma imagem da base de dados CIFAR 10, que é uma base de 10 classes, né, com imagens. Então a gente tem aviões, servos, navios e várias coisas. E a CIFAR 100 também, como o nome dela fala, né, ela é uma base com 100 classes de imagens. Mas essas imagens, além de terem 100 classes independentes, elas também podem ser agrupadas em 20 superclasses, né, que é a categoria Fine da CIFAR 100 e a categoria Coarse, que ambas foram utilizadas para os testes. Para a realização dos testes em si, foi utilizada a linguagem Python devido à presença de bibliotecas muito úteis na área de redes neurais, como o Keras e o TensorFlow, e foi utilizada a IDE Spider, como está apresentado aqui na imagem. Agora aqui, a gente vai discutir alguns gráficos que foram obtidos em alguns dos testes que foram realizados nas redes neurais ortogonalizadas e não ortogonalizadas. Primeiramente, a gente tem aqui utilizando a base de dados CIFAR 10. O primeiro gráfico é o gráfico da rede não ortogonalizada com o erro categórico cross entropy. E o segundo gráfico é a rede não ortogonalizada utilizando a distância euclidiana. A gente percebe que não teve diferença nenhuma de desempenho, o desempenho foi praticamente o mesmo. Então, só mudando o erro, a gente não conseguiu muito progresso. Agora aqui, no terceiro gráfico, a gente já tem a rede ortogonalizada. A gente percebe uma diferença gritante no comportamento da rede, né? Que ao invés de seguir esse comportamento em azul, né, o comportamento no treino, e em laranja o comportamento no teste. A gente percebe que a rede não ortogonalizada, ela aprende muito bem nessa base de dados, mas na hora que ela passa para o teste, ela não tem um desempenho tão bom. A gente tem uma diferença aqui de 50%, 40%, né, 40% na verdade, entre o desempenho na base de treino e o desempenho na base de teste. Aqui esse desempenho praticamente se repete, mas aqui isso não acontece. A gente tem essa curva de aprendizado em azul bem diferente, mas esse aprendizado é bem traduzido para a base de teste, né? Que no caso o teste são situações a qual a rede não havia sido exposta anteriormente. Então a gente tem aqui uma diferença de 2%, né, entre essa parte mais baixa aqui da curva do treino e essa parte mais alta da curva do teste. Agora vamos à base de dados CIFAR 100 na configuração Fine, ou seja, com 100 classes. A gente percebe novamente que a rede não ortogonalizada, independente do erro, tem aquele mesmo comportamento de aprender muito bem, mas esse aprendizado não se traduz para a base de teste em laranja. A gente tem aqui uma diferença de 60% a 70%, né, de precisão no treino e no teste. E a rede ortogonalizada repete aquela curva de aprendizado com a queda seguida de uma ascensão e também repete a excelente tradução da precisão no treino para o teste aqui, novamente com a diferença de 2% entre dois gráficos aqui nesse ponto mais alto para um dos pontos mais baixos aqui. Agora, por último, temos a configuração CIFAR 100 no Coarse, ou seja, com 20 superclasses. E, mais uma vez, temos o reforço, né, daquele comportamento das redes não ortogonalizadas e da rede ortogonalizada com desempenho muito melhor do que a rede não ortogonalizada. Então, concluímos que a ortogonalização do espaço de saída é um processo válido para o aumento do desempenho da rede neural convolucional. Aqui a gente tem mais uma comparação de gráficos, provando, né, que apesar daquela instabilidade inicial na rede ortogonalizada, ela se estabiliza muito bem com a precisão muito alta, quando o treino é mais prolongado, e que a rede não ortogonalizada apresenta aquele comportamento. É digno de nota que existem métodos para melhorar o comportamento da rede não ortogonalizada. No entanto, esses métodos podem ser muito complicados, diferente de uma simples substituição do espaço de saída e aplicação do erro de distância euclidiana que foi feito nesse projeto. Então, fica aí a importância da ortogonalização do espaço de saída, que é um processo que dá um ganho de desempenho muito bom e não é complexo de se aplicar. Como referência, temos aqui o livro Redes Neurais Artificiais para Engenharia e Ciências Aplicadas, que foi um livro que eu utilizei no começo dos meus estudos de redes neurais. Por último, aqui agradecimentos e e-mail para contato. Muito obrigado a todos.